Bora lá então mergulhar numa das histórias mais curiosas de Portugal. Sabe, por trás de um dos símbolos mais famosos do país, tem uma lenda medieval assim fantástica. Uma história de fé, de uma acusação super injusta e olha, de uma refeição que teve um final bem surpreendente. Olha, é praticamente impossível andar por Portugal e não cruzar com esse galo todo colorido. Nas lojas de souvenirs, nas casas, o tal do galo de Barcelos está por toda parte com suas cores vibrantes. Muita gente compra como um amuleto de boa sorte, mas a história por trás dele, essa vai muito, mas muito além de um simples objeto de decoração. A nossa história começa lá atrás, na cidade de Barcelos, há muitos e muitos séculos. A cidade estava com um clima tenso, sabe? De muita desconfiança por causa de um crime que ninguém conseguia solucionar. E é bem no meio dessa confusão toda que chega um forasteiro, no lugar errado e, com certeza, na pior hora possível. Imagina só a situação. O nosso personagem principal é um peregrino, um homem da Galiza. A única coisa que ele queria era seguir seu caminho de fé, cumprir sua promessa. Mas, pelo simples fato de ser um estranho na cidade, ele virou o culpado perfeito. Ele jurou que era inocente, mas a palavra dele não valia nada. Ninguém acreditou. E a justiça naquela época, nossa, era assustadoramente rápida. Foi assim, chegou, foi acusado e pá, condenado à morte na forca. Tudo isso num piscar de olhos, sem nenhuma prova, só na base da desconfiança. Rápido, brutal e sem chance de defesa. Já praticamente condenado, o peregrino faz um último pedido. Ele quer falar com o juiz que o sentenciou. Um pedido meio estranho, mas que foi concedido. Era sua última cartada e ele estava prestes a fazer uma aposta que ninguém, mas ninguém mesmo, poderia imaginar. Pensem só nesse contraste. De um lado, o peregrino, sentindo o peso da morte iminente. Do outro, o juiz, super tranquilo, cercado de amigos com uma mesa farta. E bem ali, no centro de tudo, um galo assado, douradinho, pronto para ser servido. Mal sabiam eles que aquele prato ia ser o protagonista de um milagre. E então, com uma voz firme, ele encara o juiz, aponta para o galo na travessa e solta a profecia inacreditável. É tão certo eu estar inocente como certo é esse galo cantar quando me enforcarem. Dá para imaginar a reação, né? Risos, zombaria, ninguém levou a sério. Para eles, era o delírio de um condenado. O juiz simplesmente ignorou e mandou cumprir a sentença. O peregrino foi então levado para a forca. Para todo mundo ali, o caso estava encerrado, a história acabava ali. Mas o destino, ou talvez algo muito maior, tinha outros planos para aquela tarde. O carrasco prepara a corda. Um silêncio toma conta da multidão. E, nesse exato momento, de volta à casa do juiz, os risos do banquete param de repente. Algo chama a atenção de todos na mesa. E aí acontece o impossível. Lá na mesa do banquete, o galo assado se levanta na travessa e canta. Um canto alto, claro, que ecoa como um trovão, como a prova definitiva da inocência daquele homem. O choque foi total. O juiz, pálido de susto, entende na hora o erro terrível que cometeu. Ele corre desesperado até a forca. E quando chega lá, encontra o peregrino vivo. A corda, por uma sorte do destino, tinha um nó mal feito que o impediu de morrer. O homem estava salvo. É claro que a notícia desse milagre se espalhou por Portugal inteiro. E com o passar do tempo, aquela história incrível transformou um simples galo num ícone da cultura portuguesa. Mas o que ele representa de verdade, além desse milagre na mesa? Então vamos resumir a história. O galo simboliza, antes de tudo, fé e boa sorte, a crença de um homem que esperou o impossível acontecer. Depois, claro, justiça e honra, a ideia de que a justiça divina pode aparecer quando a dos homens falha. Ele também representa o triunfo da verdade, a prova de que a verdade, por mais inacreditável que pareça, sempre dá um jeito de se mostrar. E por tudo isso, acabou se tornando um símbolo não oficial de Portugal, um emblema da identidade e da resiliência do povo. E para que ninguém nunca esquecesse desse milagre, anos mais tarde, o peregrino voltou a Barcelos. Como um ato de gratidão eterna, ele mandou esculpir o Cruzeiro do Senhor do Galo. A lenda, que era contada de boca em boca, foi assim gravada em pedra para sempre. E o mais legal é que, como toda boa lenda popular, essa história tem várias versões. Em algumas, o crime acontece numa pousada. Em outras, são dois peregrinos, pai e filho. Isso só mostra a riqueza da cultura oral, que vai recontando e adaptando suas histórias, mas mantendo a mensagem principal sempre viva.
E tudo isso nos leva a uma reflexão. Da próxima vez que um galo de Barcelos aparecer na nossa frente, talvez seja possível enxergar algo a mais do que um souvenir colorido. Fica a pergunta no ar. O que uma lenda tão antiga sobre fé e injustiça ainda tem a nos dizer sobre a busca pela verdade nos dias de hoje?